Que história é essa do Facebook e depor no parlamento britânico por causa da Cambridge Analytica? O que é a Cambridge Analytica? A Cambridge Analytica era uma empresa que pegava dados das pessoas no Face, mas não de uma forma lícita, dados públicos. Ela pegava esses dados da mesma maneira que, vamos dizer, alguns anos atrás, o pessoal pegava com um golpinho de phishing no e-mail. Você clicava pensando, lembra aqueles que tinha a foto da Ana Kurnikova pelada? Ia lá, clicava, catava os seus dados sem você saber e usava os seus dados. Aí o que acontece? Eles pegaram um monte de dados para começar a montar várias campanhas de várias coisas no mundo. Uma delas foi a campanha do Trump. Os slogans já estavam sendo feitos desde 2014, levando em conta anseios das pessoas, brincando com o medo das pessoas, brincando com o tanto que as pessoas se sentiam impotentes diante de situações econômicas equivocadas, diante de falta de segurança, diante de coisas que elas não entendem no mundo e diante de reclamações que efetivamente não foram atendidas pelos políticos. Os sentimentos das pessoas foram manipulados por modelagem de dados e por data mining, feitos de uma forma ilegal. Bom, por que chamaram o Facebook lá no parlamento britânico? Porque essa empresa de que está se falando, focando só no Trump, a história do Trump é a pontinha do iceberg. É como se diz quando a gente é criança, a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Eu vou apresentar para os senhores o que é esta empresa e o porquê que ela está no parlamento britânico respondendo. Por que o Mark Zuckerberg vai ter que ir ao parlamento britânico responder? Por que esta denúncia saiu nos canais britânicos e não dos Estados Unidos? Enquanto a gente aqui está falando Trump, 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 porque a gente está nos enganado, a gente não está nos que estão desvendando. Vou apresentar para os senhores a SCL na tela. SCL Group providencia dados, análise e estratégia para governos e organizações militares no mundo inteiro. Por mais de 25 anos, nós conduzimos programas de mudança comportamental em mais de 60 países e fomos formalmente reconhecidos pelo nosso trabalho na defesa e mudança social. Adiante. Alguns dos projetos. O projeto contra o comportamento de insurgentes no Nepal, projeto de engajamento social no Afeganistão, o projeto para conter o narcotráfico no México, o projeto Pan-Pacífico para conter recrutamento por terroristas. Então tem lá, olha, Líbia, Ucrânia, OTAN, Sudão do Sul, Somália, Paquistão, Gana, tem para o que vocês imaginarem. Saúde, falência do Estado, seguridade alimentar, estratégia e operação de dados, aumento da capacidade de influência da OTAN, aumento de capacidade militar, o que vocês imaginarem de projetos tem aí. Bom, vamos adiante. O que foi feito na América Latina? O que foi feito na América Latina é esse projeto do México. Foi coletado dado da população para saber qual era o impacto da política norte-americana
no comércio de drogas e nos dados de crimes violentos nos Estados Unidos. E o que se viu é que, ao contrário do que se pensava, a política dos Estados Unidos com o México estava aumentando o número de crimes violentos em vez de reduzir. Então, esses programas foram redesenhados para que fossem alinhados com o objetivo. E depois, olha o jeito como eles falam, os dados foram utilizados para justificar a requisição de sua fonte. Adiante. Esta é a presença de sedes oficiais da Cambridge Analytica no mundo. Tem uma em São Paulo. E não é aquele marqueteiro que fala que é sócio da Cambridge Analytica coisíssima nenhuma. Não é. Tem um marqueteiro aí que vendeu para Deus e o mundo que ele era o sócio oficial. Não é o gajo. A Cambridge Analytica, que é um pedacinho da SL Group, ela tem como sócia oficial o Ministério da Defesa britânico. O quadro de administradores inclui vários lords britânicos e também ex-oficiais das Forças Armadas britânicas. Então, o que acontece é, o governo do Reino Unido foi atingido no coração. A inteligência do Reino Unido foi atingida no coração porque essa é uma organização de inteligência do Reino Unido que opera no mundo, é reconhecida e um pedacinho dela de investimento, um braço do que ela tem nos Estados Unidos, que é essa Cambridge Analytica, ela operou, entre outras coisas, contratando prostitutas e chantageando políticos. E este pedacinho estava engendrando a campanha do Trump desde 2014. Aqui no Brasil só está se noticiando a campanha do Trump, mas eu estou mostrando para vocês. E é um negócio tão doido que eles têm um escritório aqui no bairro dos Jardins, da SL, e tem um outro publicitário que falou que fechou o escritório, que é da Cambridge Analytica, e não é o cara, é outro. Então, Brasil, ainda tem muito coelho para sair desse mato. Vocês podem esperar sentados, porque todo mundo que ficou fazendo aqueles testes no Facebook, como eu seria se eu fosse homem? Como eu seria se eu fosse mulher? Que signo eu teria se eu nascesse na Idade Média? Esses dados foram coletados para muita coisa e essa gente prometia que sabia como ganhar campanhas. Resta saber quais foram os políticos brasileiros que usaram essa estratégia e até que ponto eles sabiam o que é que eles estavam usando. Porque não tem quem usou sem saber. Todo mundo de olho aberto.